A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi marcante e única na história do país. Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira, FEB, foi enviada para lutar ao lado dos aliados, e cerca de 25 mil soldados brasileiros serviram na Itália. Não é brincadeira não, foi uma galerinha lutar. E em uma das campanhas mais duras do conflito. Esse envolvimento foi resultado de pressões políticas e econômicas, além da necessidade de alinhar-se ao lado dos Estados Unidos, um aliado comercial importante. Primeiro, por que o Brasil entrou na guerra? Muito foi por conta da pressão dos Estados Unidos. Desde o início do conflito, o governo de Getúlio Vargas tentava se manter neutro, mas os Estados Unidos pressionaram o Brasil para escolher um lado, especialmente após ataques do eixo a navios brasileiros. Ataques a navios brasileiros. Entre 1942 e 1944, submarinos alemães e italianos afundaram dezenas de embarcações brasileiras no Atlântico, matando mais de 1.000 civis e militares. Esses ataques aumentaram a pressão pública para que o Brasil entrasse na guerra. Também teve acordos econômicos e militares. Em troca de apoio militar, os Estados Unidos forneceram equipamentos e investiram na infraestrutura do Brasil, como a construção da base aérea de Natal, que se tornou um ponto estratégico para os aliados. Então, tudo começou com a formação da Força Expedicionária Brasileira. O Brasil formou a FEB em 1943, composta por soldados, pilotos, médicos e enfermeiras. A FEB, com cerca de 25 mil homens e mulheres, era conhecida pelo lema "A cobra vai fumar", uma resposta sarcástica ao ceticismo de que o Brasil jamais entraria em combate. A insígnia do grupo era uma cobra fumando um cachimbo, uma provocação à ideia de que isso seria tão improvável quanto uma cobra fumar. Tudo começou na campanha na Itália. Em setembro de 1944, a FEB desembarcou na Itália e foi integrada ao 5º Exército do Zewa, participando da campanha da Itália. A FEB enfrentou batalhas duras contra o exército alemão em regiões montanhosas, um tipo de terreno difícil e que exigia adaptações rápidas e estratégias intensas. Então, a primeira batalha foi a Batalha de Monte Castello, uma das batalhas mais importantes da FEB. Foi a tomada de Monte Castello, um ponto estratégico para os aliados. Após várias tentativas frustradas sob condições de clima adversas, os brasileiros conseguiram o monte em fevereiro de 1945, após 5 investidas. Essa vitória foi um marco de coragem e tenacidade por parte dos brazucas. Vitórias em Montese e Castelnuovo. Em abril de 1945, a FEB também conseguiu capturar Montese, uma posição fortemente defendida pelos alemães. Esse foi um dos combates mais sangrentos para os brasileiros, com muitas baixas, mas consolidou o papel da FEB como uma força determinada e eficiente. Em abril de 1945, os brasileiros receberam a rendição de centenas de soldados alemães, encerrando sua participação na guerra com sucesso. No final da campanha, cerca de 20 mil prisioneiros alemães estavam sob custódia da FEB. Então, eles foram para a guerra e acabou que não fizeram feio não. Eles prenderam diversos soldados aí e venceram algumas batalhas, inclusive. Também tiveram algumas complicações e desafios. A falta de preparação e equipamento foi uma delas. No início, a FEB enfrentou uma falta séria de equipamentos e treinamento adequado. Muitos soldados eram extremamente jovens e inexperientes, e o clima da Itália era brutalmente diferente do que eles estavam acostumados. Tiveram diversas dificuldades com condições climáticas e adaptação. Os soldados brasileiros não estavam prontos para o frio intenso e o terreno montanhoso. Isso exigiu uma adaptação rápida, com suprimentos improvisados e esforço extra para sobreviver às condições adversas. Para muitos brasileiros, a guerra na Europa foi um choque. Além da trauma das batalhas, houve dificuldades com o idioma, diferenças culturais e as duras realidades de combate, como a convivência com a morte e a destruição. Também tivemos alguns heróis na FEB. Muitos soldados brasileiros se destacaram por bravura e liderança. Um dos mais conhecidos foi o sargento Max Wolff Filho, que realizou várias missões de reconhecimento e foi morto em combate. Ele é lembrado como um herói pela FEB. Também tiveram interação com a população local. Os brasileiros, famosos pelo seu carisma, se aproximaram da população italiana e ficaram conhecidos como Ai Brasiliani, ganhando simpatia dos civis por sua gentileza e ajuda durante a guerra. Ao todo, cerca de 450 soldados brasileiros da Força Expedicionária Brasileira perderam a vida na campanha na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. A maior parte das baixas aconteceu em combates intensos, como a Batalha de Monte Castello e Montese, onde as forças alemãs resistiram ferozmente. Além dos mortos, centenas de soldados ficaram feridos ou traumatizados, enfrentando duras condições de combate e o frio do inverno europeu. Esses números são consideráveis, levando em conta que a FEB tinha aproximadamente 25 mil soldados, o que torna um percentual de baixas relativamente alto do contingente enviado. Em memória desses soldados, foi criado um monumento nacional aos mortos da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro, onde estão sepultados muitos dos que perderam a vida em combate. Esse monumento representa um tributo aos brasileiros que sacrificaram suas vidas pela liberdade da Europa. A participação do Brasil na Segunda Guerra deixou um legado duradouro.
No pós-guerra, os veteranos foram recebidos como heróis, mas muitos enfrentaram dificuldades de adaptação e, por vezes, foram negligenciados pelo governo. A guerra também teve efeitos na política brasileira, enfraquecendo o governo de Vargas e abrindo caminho para a redemocratização do país. O papel da FEB na Segunda Guerra Mundial mostrou que, mesmo sendo uma nação jovem e sem muita experiência em conflitos globais, o Brasil teve capacidade de contribuir relativamente bastante para a paz e segurança mundial, apesar de falta de infraestrutura e realmente de conhecimento de batalha, né? Até porque o Brasil, ele não é um país naturalmente de entrar em guerra, né? A gente geralmente é mais neutro aí nessas coisas. A gente geralmente acaba ficando mais neutro aí. Mas enfim, já pensou se a gente tivesse o exército brasileiro aí no Hell Let Loose, cara? Nossa, mas vai ser muito difícil deles fazerem isso, mas ia ser muito louco, cara. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva. Muito obrigado e até mais. Valeu!